Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, queiram abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Obrigado, irmão. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7 e o versículo de número 24. Aleluia. É o texto bíblico que nós vamos estar meditando nesta noite. E eu acredito que Deus tem uma palavra profética, tem uma revelação para trazer para os nossos corações na noite deste dia. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. A epígrafe do versículo traz por título os dois alicerces. Aleluia. Deus abençoe o pastor Manivaldo pela oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe ao pastor Francismar, este amigo, companheiro, sua esposa. Deus abençoe a todos os irmãos da casa do Senhor, da igreja de Cristo. Todos encontraram, irmãos? Está escrito assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, semelhar-no-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram os ventos, e combateram com aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Fecha os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Liga o teu pensamento no trono da graça de Deus. E vamos por mais um minuto orar ao Senhor. Aleluia. Eterno Deus e soberano Pai, a tua palavra foi lida nesta noite, meu Deus. Ó meu Pai, que o Senhor venha ter liberdade para falar, para agir, para mover, meu Pai, os nossos corações, este ambiente, meu Deus. Que possamos, meu Deus, receber uma porção do Teu Espírito. Ó meu Pai amado, que nada venha impedir, meu Deus amado, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Ó meu Deus, nós queremos nesta noite ouvir a Tua voz. E nós estamos atentos, meu Pai, o que o Senhor vai falar conosco. Meu Deus, então tira todo o embaraço, todo o impedimento, que possamos ser revestidos da Tua graça, da unção do Teu poder. Ó meu Pai amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode assentar. Você tem liberdade de adorar ao Senhor, de louvar a Deus, porque Deus tem sido bom. Quão grande é as misericórdias do Senhor, né? O salmista, ele diz: a causa de nós não sermos consumidos é por causa das misericórdias do Senhor. É verdade. Se não fosse o amor, se não fosse a misericórdia de Deus, com toda certeza nós não estaríamos aqui nesta noite. Se estamos aqui, é porque Deus tem sido bom para com a nossa vida. Aleluia. Então nós temos 1001 motivos de glorificar a Ele, de exaltar o nome dEle, de prestar um culto de adoração a Ele nesta noite, porque grandes têm sido os benefícios que Ele tem feito para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos. Então nós temos motivos de glorificar e de exaltar e de adorar o nome dEle. Você tem motivo para glorificar a Deus? Aleluia. Então faça isso, irmãos.
Não deixe que nada atrapalhe a sua adoração. Aleluia. Não deixe que nada atrapalhe o seu louvor. Porque nós vamos estar adorando a Deus e Deus vai estar derramando a graça do teu amor e da tua misericórdia sobre a nossa vida. Glória a Deus. Meus queridos, eu tinha preparado outra palavra, pastor Francisco Marcos, para estar pregando aqui nesta noite. Mas quando eu adentrei aqui no santuário de Deus, o Espírito Santo de Deus me levou, me conduziu para este texto bíblico aqui. Amém. Que eu li aqui nesta noite juntamente com os irmãos. E eu quero nesses minutos aqui estar falando sobre um tema. E o tema que Deus colocou no meu coração foi as 4 colunas que sustentam uma família. Ei. Este é o tema. Aleluia. As 4 colunas que sustentam uma família. A família é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu a família. E nos dias atuais, o inimigo está lutando para inverter os valores, para destruir a família. Porque o inimigo sabe que a família é a base da sociedade. Então eu quero nesta noite falar aqui, baseado neste texto bíblico, sobre as 4 colunas que sustentam uma família. O versículo de número 7 e o capítulo de número 24, o nosso Senhor Jesus Cristo, essas palavras foi do próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre 2 alicerces. Ora, todavia, esses 2 alicerces relatam acerca de um edifício, ou seja, de uma casa. E ele vai dizer: todos aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, eu vou compará-lo, semelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou, ou seja, que construiu a sua casa sobre uma rocha. Aleluia. Versículo 25, ele diz: se desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram com aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha estrutura. Não basta ter só alicerce, ela tem que ter estrutura. E porque as 2 casas aqui tinham alicerce, mas o que aqui não caiu é a que tinha estrutura. Aleluia. E o versículo 26 diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, eu vou comparar ele ao homem insensato, que edificou também a sua casa, mas edificou sobre areia, ou seja, ela não tinha estrutura, né? Ela não tinha coluna, ela não era enraizada sobre a terra, sobre a rocha, ela era artificial, né? Superficial, ou seja, ela não tinha profundidade. E ele está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e não cumpre, é como um homem insensato, ou como um homem louco, como um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram com aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Então aqui está falando de 2 alicerces, de 2 edificações. Jesus faz aqui uma analogia, uma comparação acerca do homem que ouve a palavra de Deus e pratica, e acerca daquele que ouve a palavra de Deus da mesma forma, mas ela não pratica. Há uma diferença. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela é aumentada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Não existe outra maneira de aumentar a nossa fé a não ser de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Deus dá o pontapé inicial para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos ser abençoados na nossa vida. Mas tem coisas que Deus não pode fazer por nós,
que é nós que temos que fazer. E aqui mostra bem claro acerca da obediência e acerca da desobediência. Todos ouviram a palavra, todos podiam ser bem-sucedidos, todos podiam ter uma família ricamente, abundantemente abençoada, mas, porém, uma parte escolheu em não obedecer a palavra de Deus. Aleluia. De não obedecer a palavra de Deus. A Bíblia tem mais de 33 mil versículos. 8.000 promessas, pastor Francisco Mara. 8.000 promessas. Essas promessas são para aqueles que são obedientes. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. Aleluia. A primeira coluna que a casa precisa ter para ela ser enquadrada na casa que edificou, na casa que edificou sobre a rocha, é a coluna da fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Jamais você vai agradar a Deus sem fé. Sem fé a família fica enfraquecida. Sem fé a família fica desvanecida. Ela não vai resistir os vendavais, as lutas, os problemas, as tempestades. E por certo, grande será a sua queda. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Mas é a prova das coisas que se esperam. Ou seja, ela faz com que você ainda não está vendo a sua bênção, mas você está crendo que ela está ali e você vai alcançar ela. Aleluia. Quantos lares destruídos por não cultivar a fé, né? Quantas famílias destruídas. Diante dessa situação, a tempestade vem e eles não suportam. Nossas famílias devem estar alicerçadas na coluna da fé, para que possamos ser bem-sucedidos aqui na terra, aqui nesta vida, para que possamos ser caracterizados pessoas prudentes, que edificou a sua casa sobre a rocha. A segunda coluna que sustenta uma família é a coluna da sabedoria. Estava ali dois homens, o prudente e o insensato. A sabedoria foi a grande diferença entre eles, sim ou não? Deus, aleluia. Foi. O sábio, ele edificou a sua casa sobre uma rocha, ou seja, ele colocou as suas colunas sustentadas na rocha. Por quê? Porque ele previa que poderia vir o vendaval, a tempestade. Ele previa que o vento poderia soprar a sua casa. Então ele falou, não, vou edificar sobre uma rocha, lugar que tem sustentação. Amém, irmãos? Amém. E o insensato, ele não preocupou. Ele não preocupou. O insensato é igual muitos construtores que tem aí. Constrói a casa linda, porcelanato, pinta a parede, a coisa mais linda. A pessoa muda para lá, 2 anos, a casa está tudo rachando, e não tem solução, está mofando. Por quê? Porque não tem estrutura. Porque não foi edificada como tem que ser edificada uma casa para ficar muito tempo, né? Então aqui fala 2 homens, o prudente e o insensato. A grande diferença deles foi a sabedoria. E a sabedoria, nós temos que pedir para Deus. Se está alguém entre vós que não tem conhecimento e sabedoria, peça a Deus. É Deus que vai dar a sabedoria, vai dar o entendimento, para que possamos passar pelas dificuldades e pelos problemas, né? Às vezes, nós falamos assim, olha, a pessoa tem que tomar uma decisão urgente, e ela vem pedir oração para nós, e
fala, pastor, ora por mim, eu preciso de tomar uma decisão. E a gente fala para aquela pessoa assim, olha, vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor a sabedoria, porque é Deus que dá o discernimento, é Deus que dá a sabedoria. Não toma decisões precipitadas, porque se você tomar decisões precipitadas, existem decisões que são reversíveis, mas existem decisões que não são reversíveis, são irreversíveis. Então não toma decisão de si próprio, né? Olhe a Deus, busque o Senhor, busque uma confirmação de Deus. Deus vai revelar, Deus vai falar, Deus vai te mostrar, e sobretudo o nome dele será glorificado na tua vida, e você será grandiosamente abençoado por Deus. Então a segunda coluna, para que nossa família possa continuar sustentada por Deus, é a coluna da sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para você tomar decisões. A falta de sabedoria em muitas famílias tem causado grandes transtornos, grandes problemas, né? A Bíblia diz em Salmo 11, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então teme a Deus, né? Seja fiel ao Senhor, obedeça a sua palavra. Nossa família deve estar alicerçada na sabedoria divina, na sabedoria de Deus, para que possamos ter êxito, para que os nossos filhos venham ser abençoados, para que a nossa casa venha ser abençoada por Deus, para que Deus venha tomar a direção da nossa família, Ele que venha reger, guiar, direcionar, iluminar o caminho da nossa família, para que possamos ser bem abençoados, bem-sucedidos na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira coluna que sustenta uma família é a coluna da obediência. Obedecer, né? Tiago capítulo 1, versículo 22. Sedes cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Glória a Deus. É necessário ouvir? Sim, é necessário ouvir. É necessário escutar a palavra de Deus? Sem sombra de dúvida, é necessário. Mas mais necessário ainda é ser obediente. Mais necessário ainda é obedecer a palavra de Deus, ou seja, cumprir a palavra de Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Ser cumpridores. Quem quer ser cumpridores? Ser cumpridores é colocar em prática. Por exemplo, você está enfermo, você vai no hospital, o médico faz um exame, descobre que você tem. Ele fala, já sei qual remédio que vai curar. Ele pega, faz uma receita, e lhe dá a receita e diz para você, vai lá, compra o remédio, toma o remédio que você vai melhorar. Numa boa parte, você vai melhorar mesmo, sim ou não? Sim. Vai, né? Mas se você não for lá comprar o remédio, você vai melhorar? Não. Talvez não. Por quê? Porque você está desobedecendo a orientação do profissional. Não é verdade? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a pratica, como Jesus bem disse aqui, acerca do insensato, do louco, do homem, do rebelde. Porque rebelde é aquele que faz ao contrário do que o seu mestre ensina, né? Esse é o rebelde, não pratica o que o seu mestre ensina. E você não praticando o que o seu mestre ensinou, você está comparado com o insensato. Sua casa vai cair, a tempestade será tremenda sobre a sua vida, e grande será a ruína. Mas se você obedecer, colocar em prática, mesmo com pouca força, mas não negaste o nome do Senhor, obedeceste a palavra do Senhor, Deus vai te preservar, Deus vai te sustentar,
Deus vai te direcionar. Olha, e aqui, isso aqui é muito importante. Não existe uma família bem-sucedida que a mão de Deus não esteja sobre a vida delas. Não existe. Por mais conhecimento, por mais posição, por mais status que você tenha, por mais amigos que você tenha, isso não vai ser suficiente para te livrar da tempestade, para te livrar do vendaval, para te livrar da água. Não vai ser suficiente. O dia mau virá sobre a sua vida. Mas se você estiver obediente à voz de Deus, obedecendo a palavra de Deus, fazendo o que Tiago capítulo 1 versículo 2, versículo 22, sedes cumpridores da palavra de Deus, cumpridores, obedientes, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, mas praticador da palavra do Senhor. Deus, Ele vai guardar, Deus, Ele vai proteger. Aleluia. Quando eu falo proteger, eu lembro daquela passagem da Bíblia, quando Jesus estava saindo de Jerusalém, e Ele disse: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te proteger como a galinha protege os seus pingainhos, e vocês viraste as costas para mim. Ou seja, vocês caracterizaram na posição de insensato e desprezaste a Deus. Quantas famílias têm feito isso, né? Desprezado o que é santo e tem dado legalidade ao que é profano. Que possamos nos despertar. Deus te levantou para ser comando na sua casa. Deus te levantou para que você possa vir fazer prosperar a sua família. Você é coluna da sua família, coluna da sua casa. Aleluia. Deus quer que você seja bem sucedido na sua casa. Deus quer que a sua família prospere. Mas para que isso venha acontecer, é necessário que você venha se colocar na posição, aleluia, de cumpridor da palavra de Deus. Aleluia. Deus te confiou a sua família nas suas mãos. Aleluia. Não se perca. Não se dê por vencido. Não se perca. Busque a Deus sabedoria. Que Deus possa aumentar a sua fé. Que você possa ser obediente ao ponto de saber entender o que Deus está falando com você e as estratégias que Deus está te dando para que a sua família seja bem sucedida. Quantos lares estão destruídos, né? Quantas famílias, quantos filhos que não obedecem mais os pais. Muitos filhos dizem assim: olha, o meu pai não tem sido um exemplo para mim. Eu acho que a pior coisa que um homem pode ser ou ter na vida é não ser exemplo para os seus filhos. Não ter uma honra, não ter dignidade. Então, cuide muito bem da sua dignidade, da sua honra. Aleluia. Obedeça a palavra de Deus. O pai que obedece a palavra de Deus, o filho vai querer ser, você vai ser um exemplo para o seu filho. Aleluia. Seu filho vai ter você como um exemplo de homem de Deus que você é, de mulher de Deus que você é. Seu lar vai ser abençoado, porque Deus fará morada naquele lar, juntamente com seus filhos e com você. Aleluia. Então seja obediente. Não só cumpridores, obediente da palavra de Deus. Quarta coluna que sustenta uma família é a coluna da perseverança. As duas casas passaram por tempestade, por chuva, por ventos e por enxurradas. Mas quando estamos alicerçados em Cristo, aleluia, somos mais fortes para passar as tempestades. Romanos capítulo 5, versículo 3. Aleluia. Porque perseveramos na fé, e há uma promessa para aqueles que perseveram na fé. Há uma promessa de Deus.
Uma promessa do próprio Cristo, do próprio Senhor, acerca daqueles que persevera unanimemente na fé, na oração, na busca. E é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Este é o recado que Deus está nos entregando, para que possamos perseverar, dar valor para a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Você tem dado valor para a presença de Deus? Ou será que você tem sido como Aminadab? A Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Aminadab. Ele não recebeu nada de Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Nada. Por quê? Porque quando a Arca da Aliança chegou na casa de Aminadab, sabe o que ele disse? Coloca a arca lá no porão. Deixa a arca lá. Esqueceram da arca. Glória a Deus, aleluia. A arca representava a presença de Deus. Ele não deu valor para a presença de Deus. Quantas pessoas, quantas famílias não têm dado valor para as coisas de Deus? Aleluia! Tem dado valor mais para as coisas do mundo, para o entretenimento do mundo, do que para a presença de Deus. Os cultos domésticos acabaram. É difícil você ver uma casa onde as pessoas se reúnem na mesa para almoçar, para orar a Deus. Às vezes um almoça na sala, outro almoça no quarto, outro almoça no fundo do quintal. Não dá valor para essas coisas, não oram mais. Como que Deus vai habitar numa casa onde há separação? Glória a Deus. Não tem como. Aminadab e a sua família não receberam nada em 20 anos, perderam a oportunidade. Porque a Bíblia diz que esta mesma arca, ela foi colocada na casa de Obed-Edom, e quando esta arca foi colocada na casa de Obed-Edom, a situação estava tão difícil na casa de Obed-Edom. Deus, aleluia, Jesus. Sabe? Mas tão difícil. A doença estava alojada naquela casa. A miséria estava alojada naquela casa. Havia um poço no quintal daquela casa que a água havia secado. Não tinha nada para beber, não tinha nada para comer. A miséria estava dentro daquele lar, doente. A mulher de Obed-Edom doente, enferma. E eles deixaram a arca lá. E a arca não ficou 20 anos. A arca ficou 3 meses. Sabe por que a arca ficou 3 meses? Porque o primeiro mês, Deus entrou com providência naquele lar. O poço que estava seco começou a brotar água. Por quê, pastor? Porque eles deram verdadeiro valor para a presença de Deus. Quando nós damos verdadeiro valor para a presença de Deus, Deus então se volta para nós. E Deus começa a fazer um extraordinário na nossa vida. E a Bíblia diz que a água começou a brotar. Tudo quanto Obed-Edom colocava a mão, Deus começou a prosperar. Olha, nós só somos abençoados porque Deus está na nossa vida. Aleluia! Deus, santo, santo, exaltado és o teu nome. Aleluia! Deus começou a abençoar, a prosperar. Segundo mês, Deus curou a mulher de Obed-Edom. A enfermidade teve que sair. Sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus chega, a enfermidade sai, o diabo sai, as obras do mal saem, sai tudo que não presta, onde está a presença de Deus. Aleluia! Então atraia a presença de Deus para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Atrai a presença de Deus e as coisas erradas vão ter que sair. Elas não vão resistir. As trevas não têm comunhão com a luz. As trevas estão reinando, soberano. Chegou a luz, as trevas se dissipam, some, acaba. Quando Jesus chega no ambiente, Ele transforma coração endurecido, Ele transforma coração enraivado, Ele arranca o mal. O diabo tem que sair, não tem esse meio termo. Ah, será que dá para você sair?
invade e enche o ambiente. Glória a Deus. Aleluia. Aramaço de cantoromanai. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia, Deus. A presença de Deus é forte aqui nesse lugar, irmãos. Ele cura aquela mulher, a presença de Deus cura aquela mulher. E a partir daquele momento, aleluia, ela se engravida. E o que eu acho mais interessante, é que no terceiro mês, o rei visita aquela casa. Mas o que eu acho mais interessante ainda, é que aquela mulher colocou, quando o filho dela nasceu, ela colocou o nome do filho dela de Semaías. Você sabe o que significa Semaías? Semaías significa: o Senhor ouviu a minha oração. Aleluia. O Senhor ouviu a minha oração. E Deus, Ele também tem ouvido as nossas orações. A oração, quando é sincera, Deus, Ele ouve. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Ele sempre tem ouvido o nosso clamor. Quando nós oramos sincero na presença de Deus, Ele ouve o nosso clamor. Agora, quando oramos como religioso, agora quando oramos despercebidos, dispersos, né? A nossa oração não sobe, irmãos. Isso é fato. Mas quando nós oramos com sinceridade, aleluia, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, e quando nós somos sinceros nas nossas orações com o nosso Deus ouve as nossas orações. Há um versículo na Bíblia que diz que Ele colhe as nossas orações em salvas de ouro. Os anjos colhem as nossas orações em salvas de ouro e leva até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele responde as nossas orações. Glória a Deus, aleluia. Que possamos ser homens e mulheres de orações. Que Deus possa nos levantar. Porque quando estamos caídos, não damos conta mais de orar. Quantos lares caídos? Não dá conta mais de ir para o monte, não dá conta mais de orar, não dá conta mais de fazer nada. É igual a história da irmã. A irmã, o pastor fala: e aí, minha irmã, como é que você está? E a irmã falava toda vez: nossa, pastor, eu estou tão fraquinho na fé. E o pastor, toda vez que via aquela irmã, perguntava: irmã, como é que você está, irmã? Pastor, ainda continua fraquinha na fé. Aí um dia eles oraram lá na igreja, caiu um endemoniado. E o pastor: sai, demônio e tal. E o demônio falou assim: tá bom, eu vou sair. Mas eu vou entrar na pessoa mais fraquinha que tem aqui nesse lugar. A irmã estava em pé, escutando, vendo, né? Ela falou assim: eu não, em nome de Jesus eu estou forte, porque Deus me fortaleceu. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoa que é desse jeito, né, irmão? É verdade. Eu estou fraco na fé, irmão, para de falar isso. Vai orar para fortalecer, né, pastor Francisco? Glória a Deus, aleluia. Não tem, ó, se você entrar na oração e no jejum, não tem demônio que aguenta. É verdade. É desse jeito, irmão. Entra no jejum para você ver. Entra na oração. Eu sou daquele tipo de crente que eu sou desse jeito, mas quando tem que estar difícil para mim, eu entro em oração, eu faço jejum, faço: Senhor, eu não dou conta mais, agora é o Senhor, e Deus resolve. Aleluia, aleluia. E Deus entra na causa, porque Deus vê sinceridade. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus vê sinceridade. Então que nós venhamos olhar a nossa construção, né? Como eu disse, tem coisas que são reversíveis e outras irreversíveis, né? Mas essa comparação, ela nos ensina aqui que ainda dá tempo, viu, pastor Francisco? Ainda dá tempo. Glória a Deus. Dá tempo de você olhar a sua construção, né? Dá tempo de você fazer uma viga lá, dá tempo de você edificar ela melhor, de você melhorar.
Dá tempo. Aleluia. Deus está te dando a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Para que você venha fazer uma grande obra na sua casa. Para que você venha ser um líder honrado. Aleluia. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo? Presta atenção. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua família? Hã? Do que adiantou você ganhar o mundo todo e perder sua família? Você tem que ser honrado na sua casa. Eu posso não ter nada, mas eu sou honrado na minha casa. Eu posso não ter nada, mas o meu filho liga para mim e fala: pai, me abençoa para mim dormir. Eu tenho um filho de 26 anos de idade. Tudo que ele vai fazer, ele liga para mim: pai, eu estou querendo fazer algo aqui, pai, ora por mim para ver se Deus fala com o Senhor. Porque sem a direção de Deus eu não vou fazer. E nós oramos e Deus dá orientação. Aleluia. E Deus faz obras extraordinárias. Glória a Deus. Então que os irmãos venham estar aprendendo mais e mais com o Senhor. E foi estas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Posso orar, pastor? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Amém. Eu quero orar pela sua vida, abençoar, aleluia, a sua vida. Quero profetizar uma desses 8.000 promessas que está escrito na Bíblia, a ser muito obediente para a tua vida. Aleluia. Se você entrar para o caminho da obediência, irmão, você vai ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida. Porque eu sou aquele que ainda acredita em milagres extraordinários. Aleluia. Porque eu sou um próprio milagre de Deus. Eu só estou aqui porque Deus tem sido misericordioso. Aleluia. Porque Deus tem estendido as suas mãos. E nós vamos orar agora para que Deus venha nos dar um quebrantamento. Em nome de Jesus. Para que possa acontecer uma metamorfose dentro de nós. Para que venhamos mudar a nossa maneira de agir, a nossa forma de proceder. Aleluia. Deus quer fazer algo maravilhoso. Deus quer mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Tem pessoas fazendo trabalhos de obra de macumba para destruir a sua família. Aleluia. Tem pessoas dizendo palavras contrárias acerca da sua família. Às vezes, quando acontece algo na sua família, tem pessoas rindo, querendo a sua destruição. Mas o importante não é o que essas pessoas queiram ou o que essas pessoas pensam. O importante é o que Deus pensa de nós. É verdade. Alamanto de cobiandoromanaia. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, Deus vivo, Deus forte, Deus poderoso, foi o Senhor que instituiu a família. Oh meu Pai, a família é a base da sociedade. Oh meu Deus, não nos deixe, meu Pai, perder a fé. Não nos deixe perder a nossa família, meu Pai. Guarda, meu Pai, a nossa família. Meu Deus amado, visita a nossa família. Salva, meu Deus, quem não é salvo. Meu Deus, arranca o mal de lá dentro. Meu Deus, nós não aceitamos, meu Pai, o mal lá dentro da nossa casa, porque o Senhor nos levantou como sacerdote do nosso lar, meu Pai, e nós usamos, meu Deus, a autoridade que há no Teu nome, para dizer que todo mal sai agora da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, e nós declaramos, meu Deus, a bênção do Senhor, a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Israel sobre a nossa família, sobre a nossa casa, porque a Tua palavra diz, meu Pai,
Pai. A tua palavra nos fala, meu Deus, que tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos. E eu creio, meu Pai, na promessa do Senhor. Eu creio, meu Deus, na tua palavra, e sei que o Senhor é fiel para fazer cumpri-la sobre a nossa vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa dos teus filhos. Então, meu Deus, todo mal bota em retirada, todo espírito da contenda, oh meu Deus, que está trazendo divisão para o lar, divisão nos filhos, divisão do esposo com a esposa, sai agora, vai sendo repreendida agora a seta do inimigo, da destruição, da pornografia, do adultério. Sai agora deste lar, sai agora desta casa, e que a presença do Senhor faça notável nesta família. É o que te pedimos, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Repita comigo assim: eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe a todos que estão no nosso pastor. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Louvado seja Deus, amém. Pastor Robson pode voltar ou não, irmão? Amém. Hã? Amém. Falei para vocês que era a Bíblia, né? Como é bom ver a Bíblia, né? Bom demais a gente poder ouvir a palavra de Deus bem explicadinha, bem detalhadazinha, não é verdade? Irmãos, a fé é o firme das coisas, daquilo que se espera, das coisas que não se veem. Mas a Bíblia também diz que a minha fé e a tua fé, se for semelhante ao grão de mostarda, será o suficiente para mim você dizer aos montes que mudem de lugar, e assim será. Amém? Então, por essa razão, em nome de Jesus Cristo, creia, Deus, Ele pode mudar o quadro da sua história. Amém? Em nome de Deus. Vem cá, deixa eu fazer um ato profético aqui. Glória a Deus. Leva tuas mãos. A quem dera que nós fôssemos igual as crianças. Não é verdade? Vamos usar de fé. Deus, eu abençoo a vida do Ítalo e as suas mãos. Pai, a tua palavra diz que quando reunidos foram os seus filhos, assim como Jesus Cristo, e houve a preocupação em Jesus, que houvesse, Pai amado, Pai querido, o alimento, suprir, Senhor meu Deus, físico aquele povo, porque o Senhor já tinha os alimentados espiritualmente. O Senhor assim o disse aos seus discípulos: alimentai. Assim sendo, Senhor meu Deus, houve desespero no coração dos discípulos. Porém, Senhor meu Deus, André achou ali, Pai amado, Pai querido, alguém que tinha, Senhor meu Pai amado, Pai querido, 5 pães e 2 peixinhos. Apresentado foi ao Senhor. E nas tuas mãos, Senhor meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, apresentou ao Senhor, meu Deus. E assim sendo, Pai amado, Ele repartiu com os discípulos. E repartindo, Senhor, os discípulos puderam ver a prosperidade do Senhor alcançar o ambiente. E o Senhor os alimentou, em nome de Jesus. Usa as mãos do Ítalo agora, Pai, em nome de Jesus. Na semeadura, Senhor meu Deus, deste grão de mostarda, que simboliza Deus de poder e glória, a fé, e que nós possamos produzir em nós uma fé que alcance milagres, em nome de Jesus, amém? Você possa pegar e comparar esse grão de mostarda com a sua fé. Talvez você não conhecia, não sei se o Francis Vaz já conhecia, grão de mostarda, tamanhozinho que ele é, e é o suficiente. Então você vai levar, sempre que tiver, eu vou estar fazendo com que você lembre disso. Não precisa ser do tamanho de um bitrem, não é, pastor? É semelhante a esse grãozinho aí, já imaginou, Francis Vaz? Depois vai ter que caçar muito ela aí dentro, viu? Começar de novo, né, senhor Alberto? Semelhante a um grãozinho de mostarda, e é o suficiente. Se você disser assim, ó, que esses montes mudem de lugar. Aleluia. Às vezes a gente fica buscando aquela coisona, na verdade, deixa Deus te usar na simplicidade, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel, amém? Deus,
Ele é um Deus Todo-Poderoso. Que haja fé na sua vida, na sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça transbordar na sua vida. Em nome de Jesus. Deixa eu alimentar aqui a minha fé, né, meu querido? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Já tinha visto, pastor? Pois é, essa é. Que ela é a menor semente que tem. Porém, a maior das hortaliças. E se ela pequena já faz algo extraordinário, imagina com uma fé grande. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga-se comigo, Senhor. Assim como este grão de mostarda, quero eu alimentar em mim a fé. Fé que move montanhas. Fé que chama-lhe a atenção para responder às nossas súplicas e às nossas orações. Eu creio, Senhor. E se eu exercer a fé, o Senhor vai se manifestar ainda hoje, mudando a história, a trajetória da minha vida, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela palavra semeada ao nosso coração. Pai amado, obrigado, Senhor, meu Deus, porque vamos sairmos daqui convictos, ó Pai, de que a tua palavra ainda vivifica, renova, restaura e nos conduz à eternidade celestial. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um daqueles aos quais se fez presente nesse lugar. Tenho convicção plena de que o Senhor ouve os nossos clamores, as nossas súplicas, e que essa semana será provida de milagres. Em nome de Jesus, coloque tua mão em posição de receber. Que a graça, a comunhão, o amor e as doces consolações de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja que crê na palavra que foi ministrada, a igreja que crê no arrebatamento da igreja, a igreja que crê na mudança, na transformação, nas bênçãos do Senhor na sua vida, diz: Amém! Aumenta seu irmão, rapaz, Senhor.